Olá, queridos irmãos, tudo bem com vocês? A paz do Senhor. Para quem não me conhece, eu sou Sam Castro, sou escritor, jornalista e amante da palavra, né? Eu gosto, né, de estudar, sempre gostei. Cheguei a estudar história, não da palavra especificamente, né? História mesmo no curso, né, graduação. Abandonei no meio do caminho em favor de jornalismo, mas a história sempre é uma coisa que fica ligada na gente, né? A gente que é da área de humanas e o próprio cristão, o verdadeiro cristão, ele gosta da história. E o tema de hoje é sobre o medo, né, que, a meu ver, e muitos também dizem isso, é a fé inversa. Porque a fé é o quê? É a convicção, né, no que está diretamente ligado a Deus, né? Tanto que Deus, ele diz em várias passagens, né, que com fé é impossível agradar a Deus sem fé. Então, o medo é o contrário da fé. É a convicção no errado, no que vai dar errado, enfim. E outra curiosidade que a minha tenho a Bíblia é que, como muitos dizem, né, essa questão da fé, do não temas, que é o contrário da fé, né? Não temer é ter fé. Existe 365 vezes na Bíblia. Veja só, 365 passagens falando sobre isso. Então, é um alerta de Deus que a gente não deve temer, porque Ele está do nosso lado. E tem um valor simbólico isso, ou seja, 365 vezes, ou seja, uma para cada dia do ano. Você já se ateve a isso? Eu acredito que sim. E uma dessas passagens, das inúmeras passagens não temas, está na passagem do livro de Isaías, do profeta Isaías, o grande profeta Isaías, no capítulo 41, 7, 10, e que está escrito. Olha que eu nem decorei, eu memorizei de tanto que eu gosto. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Vou repetir. Não temas, porque eu estou contigo. Veja, eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Algumas traduções dizem a destra fiel. Não importa. O significado é o mesmo. Veja como é forte essa passagem, irmãos. Imagine você com essa arma, munido dessa arma, com essa arma memorizada na sua mente. Ela opera milagres, vocês não têm noção. Ela opera milagres. Principalmente quando você é atacado pela seta do inimigo, que todos nós somos atacados constantemente. E quando você tem essa palavra na mão, você tem com um escudo. E o inimigo não tem outro caminho a não ser fugir de ti. Essa palavra, ela é assim, essa passagem é tão profética, ela tem um contexto por trás. O profeta Isaías, ele foi um profeta do século 8 antes de Cristo. Acho que por volta da década de 40, de 700, de 740 a 700, foi proferida essa palavra e coincidiu com o governo do rei Ezequias, o rei justo de Israel. Na época, o reino de Israel era dividido em norte e sul. O do norte já tinha sido coabitado, né? Tinha sido invadido, né, pelos inimigos. Restava o sul. E na época, esse rei Ezequias, ele foi considerado um rei justo, por quê? Porque ele era muito temente ao Senhor e ele combateu no reino dele a idolatria. Era uma coisa que já vinha de reinos anteriores, uma herança maldita que Israel tinha adotado. Enfim, então, além dele ter feito isso, essas profundas reformas, ele recebeu uma mensagem direta do inimigo da época, que era o rei Senaqueribe, o rei da poderosa Assíria. Um exército que, uma comparação grotesca para hoje, seria como se fosse os Estados Unidos, né? Que tem o maior exército do mundo, um exército inabalável, inatingível. Imagine um país assim pequeno como Israel, ainda hoje ele é um país pequeno, mas diferente daquela época, ele recebeu essa ameaça hoje dos Estados Unidos. Claro que Israel hoje é muito poderoso, ele tem um exército formidável. Não era o caso de Israel na época. E ele recebeu essa ameaça do rei Senaqueribe sob várias formas, a ponto de que o rei, segundo eu já falei até em outros vídeos, ele ficou tão assim,
apavorado com essa possibilidade desse embate, que ele ofereceu o tesouro real, ele ofereceu tudo da casa real, até raspou-se nas portas dos palácios. Ainda assim, o rei recebeu e disse assim, no bom português, assim, tipo, você acha mesmo que eu, o rei da Síria, que invadi tantas nações, iria me privar de tomar Israel para mim por causa de um punhado de dinheiro? Eu estou explicando de uma maneira prática. Então, ele meio que provocou o Deus de Israel, que nem mesmo o Deus de Israel seria capaz de impedi-lo. Aí o rei Ezequias ouviu aquilo, né, e jejuou, prostrou-se, vestiu roupa de pano de saco e recebeu também, pediu auxílio ao profeta Isaías, que disse essas palavras, que tinha recebido a mensagem de Deus, que ele não temesse, que não se preocupasse, que o reino de Israel não seria invadido. E eles não lançariam uma só flecha contra o rei, contra o palácio, contra Israel. E assim aconteceu, né? O poderoso exército, quando ele chegou a se dirigir a Israel, né, armado até os dentes, segundo a Bíblia, diz que era quase 200 mil soldados, ou seja, exatamente 185 mil soldados. No dia do grande embate, no dia D, segundo a Bíblia, afirma-se que um fogo desceu do céu, que seria o anjo, e imediatamente, como hoje seria equivalente à bomba atômica, o exército assírio foi dizimado, completamente dizimado, imediatamente. É uma coisa que é surreal. Um dos maiores milagres da Bíblia. Mas o que a gente pode aproveitar essa mensagem, essa história, na prática para hoje? O que seria essa situação temorosa em que o rei Ezequias enfrentou? Eu imaginaria que esse problemão que ele enfrentou, que ele primeiro que ele teve humildade, ele se prostrou a Deus, ele entregou, ele viveu pela fé. Seria hoje para você, irmão, para mim, um diagnóstico de câncer, por exemplo, uma situação desesperadora financeira, sem saída, uma questão sobre vários assuntos de família, né? A morte de um parente muito querido, que mexeu muito com uma separação. Imagine isso, né? Então, quantas coisas acontecem na nossa vida que nós tememos e quantas coisas a gente teria a dor aliviada se nós depositássemos a nossa fé em Deus, a nossa fé no Criador, a nossa fé em Jesus Cristo. Não é verdade? Eu penso nisso, já pensei, refleti. E nós somos realmente fracos, né? E como diz a palavra, né? Se a gente tivesse a fé do tamanho de uma mostarda, faria uma diferença enorme na nossa vida. Então reflita isso. Pense nisso e que se este vídeo fez sentido para você, clique agora no joia, porque é muito importante para mim, para o canal, na verdade. Se inscreva nesse canal para que eu possa preparar mais vídeos assim interessantes como esse, se você gostou, para o nosso crescimento, né? Que não é só para você, é para mim também. Eu conto essas histórias, me emociono muito com essas histórias e gosto especificamente dessa história do rei Ezequias, porque é uma história que a maioria das pessoas passam, né? Quem aqui não enfrentou uma situação, foi desenganado pelos médicos, ou teve um parente que foi desenganado pelos médicos, uma situação desesperadora, a ponto de a pessoa querer fazer uma besteira no ponto de vista financeiro. Quantas coisas acontecem? A separação, o divórcio é uma coisa muito seríssima também. Quantas vicissitudes a gente passa na vida, né? Então, essa é a mensagem de hoje. E não temas, porque Ele está contigo.